Encontrei um papel colado na geladeira com horários de visita permitidos para o meu próprio apartamento. Isso mesmo, meu irmão e a namorada dele criaram regras para quando eu poderia entrar na propriedade que eu paguei. O apartamento que deveria ser meu investimento foi sequestrado por alguém que sempre foi favorecido pelos meus pais. Família é tudo, eles dizem. Mas até onde você sacrificaria seu futuro financeiro por alguém que claramente não te respeita? O que fiz a seguir dividiu minha família ao meio, mas finalmente me libertou de um ciclo tóxico que durou a vida toda. Tem dias que você acorda e sente que finalmente está no controle da sua vida. Foi assim naquela quinta-feira de setembro, quando assinei o último documento da compra do meu apartamento na Vila Madalena. 33 anos, publicitária, divorciada e dona de 2 imóveis em São Paulo. Quem diria, hein? Especialmente depois de passar 5 anos cedendo a cada capricho do Gustavo, meu ex-marido, que transformou nossa vida conjugal num reality show de controle emocional. Nunca mais, Renata, nunca mais alguém vai decidir o que você faz com sua vida ou seu dinheiro. Era um mantra que eu repetia enquanto arrumava as caixas no meu apartamento novo, com aquela vista para o Pico do Jaraguá que fazia o financiamento absurdo valer cada centavo. O outro apartamento, no Tatuapé, tinha ficado comigo no divórcio. Uma pequena vitória depois de descobrir que Gustavo tinha uma amiga em Alphaville que conhecia muito bem nosso colchão king size. Me lembro perfeitamente do dia em que saí do cartório, depois de assinar os papéis do divórcio. Fui direto para o Tatuapé, abri todas as janelas daquele apartamento onde tinha sido tão infeliz e jurei que transformaria aquele lugar em algo útil. O plano era simples: alugar o apartamento do Tatuapé para ajudar a pagar as parcelas do financiamento do AP novo. Tudo estava nos trilhos, até que minha mãe ligou numa terça-feira, com aquela voz de quem vai pedir um favor que você não vai querer conceder. Na agência, eu estava prestes a ser promovida. Minha campanha Reconstrua-se para uma marca de imóveis planejados estava bombando nas redes. Irônico, né? Eu vendendo a ideia de que reformular espaços pode reformular vidas, enquanto tentava desesperadamente reformular a minha. Sandra, minha chefe, já tinha dado todas as dicas de que o cargo de diretora de criação seria meu. Quem imaginaria que minha vida profissional iria decolar justamente quando minha vida pessoal implodiu? Mas é São Paulo, né? Essa cidade tem um jeito único de te derrubar com uma mão e te levantar com a outra. Os almoços de domingo na casa dos meus pais em Atibaia são uma instituição mais antiga que o Corinthians. Feijoada fumegante, caipirinha de limão com o mesmo açúcar mascavo que meu pai usa há 30 anos e aquele papo mole regado a fofocas familiares e reclamações sobre o governo. Normalmente, eu conseguia escapar logo depois da sobremesa, inventando algum relatório urgente para segunda-feira. Mas naquele domingo, percebi pelo olhar conspiratório entre meus pais que a sobremesa viria com uma cereja de culpa em cima. Filha, precisamos conversar sobre o Rodrigo. Minha mãe começou enquanto servia aquele pudim de leite condensado que ela sabe que é minha criptonita desde os 5 anos. Seu irmão está passando por uma fase difícil. Fase difícil? O Rodrigo, de 29 anos, estava em uma fase difícil desde o ensino médio, quando decidiu que estudar era sistema demais e que ia viver de projetos criativos. Leia-se: trabalhos temporários na área de eventos que duravam o tempo exato para ele comprar um PlayStation novo e depois voltar a dormir até meio-dia. Ele perdeu o emprego naquela produtora de eventos, sabe? Com essa crise, os eventos foram os primeiros a cortar. Meu pai acrescentou, como se a economia brasileira fosse a culpada pelo meu irmão ter sido demitido pela terceira vez em 2 anos. E agora o proprietário do apartamento que ele aluga está pedindo para ele sair até o fim do mês. Senti o gosto amargo do café se intensificar na minha boca. Eu conhecia bem o rumo daquela conversa, e não era para um final feliz. Pelo menos não para mim. Renata, filha, você não poderia deixar seu irmão ficar um tempinho no seu apartamento do Tatuapé? Só até ele se reerguer, arrumar um novo emprego? Minha mãe nem completou a frase, mas seus olhos já estavam marejados, prontos para o golpe final.
Uma memória invadiu minha mente. Eu, com 12 anos, ensinando o Rodrigo de 8 a andar de bicicleta no condomínio, ele caindo e eu colocando band-aid nos joelhos dele, prometendo que sempre cuidaria do meu irmãozinho. Quem poderia imaginar que 20 anos depois ele ainda esperaria que eu consertasse seus tombos? Mãe, eu estava justamente preparando o apartamento para alugar. As parcelas do financiamento do novo AP não são brincadeira e eu contava com esse aluguel. Tentei soar prática, enquanto meu estômago se revirava. Dr. Sérgio, meu terapeuta pós-divórcio, aplaudiria minha tentativa de estabelecer limites saudáveis. Além disso, vocês sabem como o Rodrigo é. Ele nunca respeita regras, nunca se organiza com dinheiro. É seu irmão, Renata! Sangue do seu sangue! Minha mãe passou para a fase 2. Apelo ao DNA. Família é para essas horas. Quando você precisou de apoio no seu divórcio, não estávamos todos lá? Quase engasguei com meu pudim. Estar lá para minha mãe significou ligar todos os dias para sugerir que talvez eu devesse dar mais uma chance ao Gustavo, porque homem é assim mesmo, e melhor um pássaro na mão. Mas esse não era o momento para abrir velhas feridas. Os tempos estão difíceis para todo mundo, filha. União familiar é o que nos mantém de pé. Meu pai entrou no coro enquanto servia a terceira caipirinha que eu não tinha pedido. Depois, soltou a bomba. Você está ficando fria como seu ex-marido, só pensando em dinheiro e propriedade. Aquilo doeu. Ser comparada ao Gustavo era como levar um tapa. Será que estabelecer limites me transformava automaticamente em uma pessoa calculista e egoísta? Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Sandra sobre a campanha de apoio familiar que estávamos desenvolvendo para um banco. O universo tem um senso de humor peculiar. Já no terceiro copo de caipirinha, minha resistência começava a derreter como gelo em fevereiro no Rio. Tá bom, ele pode ficar lá temporariamente. Temporariamente. Enfatizei, tentando convencer mais a mim mesma do que a eles. Mas vou estabelecer regras claras, e se ele não cumprir, vai ter que sair. Meus pais sorriram como se eu tivesse anunciado que estava grávida de trigêmeos. E ali, entre o pudim e a caipirinha, eu sabia que tinha acabado de cometer um erro que custaria muito mais do que alguns meses de aluguel. O apartamento do Tatuapé tinha 70 metros quadrados de memórias que eu estava desesperada para esquecer, mas que insistiam em saltar das paredes toda vez que eu entrava lá. Era um sábado de manhã, quando me encontrei com Rodrigo para entregar as chaves. Ele apareceu com aquela cara de criança que quebrou o vaso da sala, mas que sabe que vai ser perdoada porque é muito fofa. Seus olhos, idênticos aos meus, percorreram o apartamento como se estivesse avaliando um tesouro inesperado. Olha, Rodrigo, vamos deixar as coisas bem claras. Abri meu bloco de notas do celular, onde tinha digitado todas as regras na noite anterior, depois de 2 taças de vinho e uma sessão de terapia de emergência por telefone. Primeiro, respeite as regras do condomínio. Nada de festas, barulho depois das 10 da noite ou churrascos na sacada. Segundo, ninguém além de você pode morar aqui. Visitas ocasionais, tudo bem, mas nada de novos moradores. Terceiro, manter o lugar limpo e organizado. Quarto, você paga as contas, luz, água, gás, internet. Claro, claro, Rê. Pode deixar. Vou seguir tudo certinho. Ele assentiu várias vezes, com aquela energia ansiosa de sempre. Eu sei que pisei na bola várias vezes, mas dessa vez é diferente. Prometo que vou me reerguer rapidinho. Já tenho 2 entrevistas marcadas para a semana que vem. Rodrigo colocou a mochila surrada no chão e olhou para baixo, num gesto que me lembrou de quando ele tinha 10 anos e quebrou meu CD da Avril Lavigne. Na verdade, tô morrendo de vergonha de precisar da sua ajuda, Rê. Aquele momento de vulnerabilidade me pegou desprevenida. Por um segundo, vi o menino que corria para meu quarto durante tempestades, convencido de que eu podia espantar os raios. Olha, digo, não é o fim do mundo precisar de ajuda, só não abuse, tá? Nesse momento, o interfone tocou.
Era Dona Cida, a vizinha do 302, que morava ali desde que o prédio foi construído e me viu crescer. Ela apareceu com um bolo de fubá ainda quente para dar as boas-vindas ao moço, mas eu sabia que era mais para verificar quem estava se mudando para o apartamento ao lado do seu. Dona Cida, esse é meu irmão Rodrigo. Ele vai ficar aqui por um tempo até se reorganizar. Apresentei enquanto ela escaneava meu irmão com aqueles olhos que tinham visto décadas de histórias naquele prédio. Muito prazer, moço. Espero que goste do Tatuapé. É um bairro maravilhoso, gente boa. Antes de sair, ela me deu um abraço apertado e sussurrou: qualquer coisa, é só bater na minha porta, minha filha. Não sei porquê, mas naquele momento senti que precisaria daquele apoio mais cedo do que imaginava. As primeiras semanas com Rodrigo no apartamento foram surpreendentemente normais? Cheguei a pensar que tinha julgado meu irmão injustamente durante todos esses anos. Numa das minhas visitas, ele até preparou um PF caprichado: arroz, feijão, bife acebolado e batata frita. Ok, a cozinha parecia cenário de filme de desastre, mas o esforço contava pontos, certo? Viu só? Seu irmão está se tornando um adulto responsável, disse a voz da minha mãe na minha cabeça. Talvez, só talvez, eu estivesse errada. Na agência, mergulhei de cabeça na campanha Reconstrução. Irônico como eu vendia a ideia de que pessoas podiam reconstruir suas vidas enquanto tentava acreditar que meu irmão estava reconstruindo a dele. Sandra me deu carta branca para liderar a equipe, e os dias passaram num borrão de reuniões, brainstormings e entregas de madrugada. Entre deadlines e aprovações de cliente, minha vigilância sobre o apartamento do Tatuapé naturalmente relaxou. Afinal, Rodrigo estava mandando mensagens regulares com fotos da geladeira abastecida e contas pagas. Adulto responsável? Check! Os almoços de domingo em Atibaia tornaram-se exercícios de autobajulação familiar. Que bom que vocês dois estão se dando bem, finalmente. Minha mãe comentava enquanto servia mais uma concha de feijoada que eu não precisava. É assim que família deve ser, unida nas dificuldades. Meu pai acrescentava, erguendo seu copo de cerveja como se brindasse a minha generosidade recém-descoberta. O Rodrigo, claro, interpretava o papel de irmão agradecido à perfeição, com direito a não sei o que seria de mim sem a Rê e olhares de filhote abandonado. Foi numa quarta-feira qualquer que Gabriela, minha mentora na agência e a pessoa mais perspicaz que já conheci, me encurralou na copa enquanto eu tentava convencer a máquina de café a funcionar. Então, seu irmão no seu apartamento. Como está sendo isso? Ela perguntou com aquele tom de quem já sabe a resposta. Surpreendentemente bem, respondi, batendo na máquina como se isso resolvesse algo. Ela murmurou. Lembra quando você me contou sobre seu ex-marido? Como começou com pequenas concessões que viraram grandes sacrifícios? A máquina finalmente funcionou, mas o café amargo de repente parecia um presságio que eu não estava pronta para interpretar. Foi numa terça-feira chuvosa que percebi que as pessoas raramente mudam. Elas apenas ficam melhores em esconder quem realmente são. Precisava de uns documentos antigos para anexar a um contrato de financiamento, e como estava perto do Tatuapé, decidi passar lá. Avisei o Rodrigo que chegaria em meia hora. Tudo certo, mana! Ele respondeu com emojis de joinha que deviam ter me alertado sobre seu entusiasmo excessivo. Quando bati na porta, quem atendeu não foi meu irmão, mas uma garota de cabelo rosa usando meu roupão. Sim, aquele Calvin Klein que eu tinha esquecido propositalmente no armário. Oi? Ela disse, me olhando de cima a baixo como se eu fosse a intrusa. Quem é você e por que está usando meu roupão? As palavras saíram da minha boca antes que pudesse filtrar o tom. O rosto dela se transformou numa máscara de irritação estudada. Sou a Vanessa, namorada do Rodrigo, e você deve ser a irmã controladora. Ela abriu mais a porta, revelando o apartamento que eu mal reconhecia. Almofadas coloridas que não eram minhas, luzes de LED roxas contornando a TV e, meu Deus, uma arara de roupas femininas na sala. Meu irmão apareceu do banheiro com cara de quem foi pego roubando cookies antes do jantar.
Rê, você chegou mais cedo! Rodrigo tentou um sorriso enquanto eu processava a situação. Cheguei exatamente quando disse que chegaria. O que está acontecendo aqui? Desde quando ela mora aqui? Apontei para Vanessa, que revirou os olhos com tanta força que me perguntei se ela conseguia ver seu próprio cérebro. Olha, eu sei que deveria ter falado, mas aconteceu meio que naturalmente. A Vanessa perdeu a moradia que dividia com umas amigas, estava sem opções. Ele passou a mão pelo cabelo, gesto nervoso que fazia desde criança. Sem opções? Você não tinha opções, por isso está aqui. Essa foi a primeira regra, Rodrigo. Ninguém além de você morando aqui. Vanessa soltou um suspiro exasperado. Qual é o problema? O apartamento é grande o suficiente para 2 pessoas, e eu até organizei seu armário da cozinha. Aquilo era um caos. Ela falou como se tivesse me feito um favor. Notei então minhas xícaras favoritas da antropologia, presentes de formatura, empilhadas num canto, substituídas por canecas com frases motivacionais duvidosas. Olha, Rê! Meu irmão se aproximou com aquela cara de súplica. Estou apaixonado. Estamos construindo algo sério, por favor? Naquele momento, a voz do meu terapeuta ecoou na minha cabeça. Limites, Renata, limites. No elevador, encontrei Dona Cida voltando do supermercado. Seu olhar conhecedor me examinou por um segundo antes de dizer: conheci a moça de cabelo colorido. Ela sempre chega com sacolas de loja quando seu irmão não está. Ajudei-a com as compras até sua porta enquanto ela continuava. Sabe, minha filha, em 73 anos aprendi uma coisa. Às vezes a gente precisa aprender a dizer não, mesmo e principalmente para quem amamos. Assente sem realmente ouvir, minha mente ainda processando o fato de que eu tinha, mais uma vez, deixado minhas regras serem derrubadas como um castelo de cartas. No caminho para o carro, mandei mensagem para Rodrigo. Ela pode ficar, por enquanto, mas as regras continuam valendo para os 2. Ele respondeu com um coração seguido de uma casa. Irônico como ele conseguia resumir em emojis exatamente o que estava me tirando. Amor e lar. O primeiro sinal de que as coisas estavam saindo do controle chegou na forma de uma conta de luz estratosférica. R$ 780, quase o triplo do valor normal. Liguei para Rodrigo imediatamente. É que fez muito calor mês passado, mana. Ele explicou com a desenvoltura de um político em CPI. E a Vanessa trabalha com maquiagem, precisa de luz boa para gravar seus tutoriais. Ah, sim, luz boa. Tipo holofotes dignos de Super Bowl que eles instalaram na sala? Antes que pudesse questionar mais, ele desligou com a desculpa de estar entrando no metrô. As contas seguintes, água, gás, internet, seguiram o mesmo padrão ascendente, como se o apartamento tivesse virado um resort 5 estrelas no Tatuapé. Numa quinta-feira à noite, quando eu finalmente estava relaxando com uma taça de vinho e episódios atrasados de Bridgerton, sim, o Duque ainda me faz suspirar, recebi uma ligação do Sr. Arlindo, o síndico. Dona Renata, precisamos conversar sobre o comportamento do seu inquilino. Ele falou, inquilino, como quem diz, criminoso em liberdade condicional. Tivemos reclamações de festas barulhentas no seu apartamento. Músicas após as 22 horas e ontem houve um churrasco na sacada que deixou fumaça em todo o andar. Engoli em seco, lembrando especificamente de ter dito ao Rodrigo que churrascos na sacada eram proibidos. Vou resolver isso, Sr. Arlindo. Prometi enquanto mentalmente planejava o assassinato do meu irmão, ou pelo menos um sermão épico. As tentativas de contato com Rodrigo tornaram-se exercícios de paciência budista. Mensagens eram respondidas horas depois, com desculpas vagas. Ligações iam para a caixa postal após intermináveis toques. Desculpa, estava sem bateria ou não vi sua mensagem. Tornaram-se mantras repetidos com tanta frequência que eu quase acreditava neles. Em um momento de fraqueza, ou stalking saudável, como prefiro chamar, vasculhei o Instagram do meu irmão. Ali estavam as provas.
Fotos de festas no meu apartamento, com pessoas segurando copos de bebida apoiadas na minha estante de livros, que aparentemente tinha sido transformada em um bar. Em uma das fotos, reconheci um jarro que meu ex-marido e eu tínhamos comprado na lua de mel na Grécia, agora servindo como vaso para um infeliz cacto. No trabalho, as olheiras se tornaram parte permanente do meu visual, combinando perfeitamente com o café extra forte que agora corria nas minhas veias em vez de sangue. Durante uma apresentação crucial para um cliente, confundi slides e gaguejei explicações. Na saída, Gabriela me puxou para sua sala. "O que está acontecendo, Renata? Você nunca erra em apresentações." Desmoronei numa das cadeiras dela, sentindo o peso de semanas de estresse acumulado. "É meu irmão. A situação está fugindo ao controle." Contei tudo, sentindo-me simultaneamente aliviada e patética. Ela ouviu sem interromper, e quando terminei, disse algo que ficou marcado em mim. "Você está sacrificando seu futuro por pessoas que não respeitam seu presente. Quando vai perceber que merece mais?" A pergunta pairou no ar como fumaça. Impossível de agarrar, mas igualmente impossível de ignorar. A gota d'água, ou melhor, o dilúvio completo, veio numa segunda-feira. Depois de receber 3 mensagens do Sr. Arlindo sobre uma festa que tinha acontecido no domingo à noite, decidi que era hora de uma intervenção presencial. Não avisei que estava indo. Elemento surpresa sempre foi meu aliado em situações extremas. Cheguei ao prédio, cumprimentei o porteiro que me olhou com uma mistura de pena e alívio e subi determinada. Quando coloquei a chave na fechadura e tentei girar, nada aconteceu. A chave não encaixava. Tentei novamente, pensando que talvez estivesse muito cansada e errando o movimento. Nada. Alguém tinha trocado a fechadura do meu apartamento. Toquei a campainha com a força de quem tenta acordar um vizinho de bairro. Depois de intermináveis minutos, a porta se abriu. Rodrigo estava ali, com cara de sono e uma expressão de ops que eu conhecia desde que ele tinha 5 anos e cortou as cortinas novas da sala para fazer uma capa de super-herói. "Rê, que surpresa!" Ele tentou soar animado, mas seu tom entregava o pânico. "Surpresa! Surpresa! A surpresa foi descobrir que não posso mais entrar no meu próprio apartamento." Minha voz ecoou pelo corredor, atraindo algumas portas entreabertas de vizinhos curiosos. Vanessa apareceu atrás dele, usando uma das minhas camisetas vintage da Blonde como pijama. O ultraje pelo roubo da minha roupa quase superou o da fechadura. Quase. "Olha, a gente ia te contar." Rodrigo começou, enquanto Vanessa cruzava os braços defensivamente. "Contar o quê? Que decidiram tomar posse do meu imóvel?" Vanessa deu um passo à frente. "Foi por segurança. Tivemos um problema com um ex-amigo do Rodrigo que estava com a cópia da chave." Ela falava com uma confiança que me fez questionar quem realmente era a dona do apartamento naquela dinâmica bizarra. "Segurança! E vocês não acharam que deveriam, sei lá, me avisar?" Foi quando notei um papel colado na geladeira, visível através da porta aberta. Me aproximei, ignorando os protestos de ambos, e arranquei o papel. Era uma tabela com horários de visita permitidos e regras para acesso ao apartamento. Meu nome estava no topo. Isso é algum tipo de piada doentia? Balancei o papel, incrédula. Vanessa avançou, súbito brilho de vulnerabilidade em seus olhos. "Olha, eu sei como parece, mas você não entende. Eu cresci sem ter um lugar fixo, sabe? Morei em abrigos, casas de parentes. Sei o que é perder um teto sobre a cabeça." Sua voz falhou um pouco, e por um segundo, um mísero segundo, senti uma pontada de empatia. "E é por isso que acha ok tomar o meu?" Rodrigo parecia um tênis de mesa humano, olhando da namorada para mim, claramente incapaz de escolher um lado. "Rê, a gente só está tentando criar um lar." Ele começou, mas eu o interrompi. "Um lar? Isso aqui é um investimento, não uma caridade habitacional." Dona Cida apareceu na porta do seu apartamento, atraída pelo barulho. Seu olhar experiente absorveu a cena. Eu, vermelha de raiva, segurando um papel amassado. Rodrigo parecendo menor do que seus 29 anos e Vanessa, mistura volátil de desafio e medo.
Está tudo bem, Renatinha? Ela perguntou, embora ambas soubéssemos que nada estava bem. Não, dona Cida, não está, mas vai ficar. Guardei o papel na bolsa, evidência do absurdo, e me virei para o casal. Vocês têm 24 horas para me dar uma cópia da nova chave. Vou pensar no que fazer com isso. Gesticulei vagamente para a situação toda. Enquanto esperava o elevador, Dona Cida se aproximou e disse calmamente: Minha filha, estou vendo você repetir os mesmos erros que vi com seu ex-marido. Quando uma pessoa mostra quem é, acredite da primeira vez. O elevador chegou, mas suas palavras permaneceram pesadas como âncoras em meu peito. Será que eu estava presa num ciclo de permitir que as pessoas abusassem da minha boa vontade? E mais importante, como diabos eu iria sair dele? Existem momentos na vida em que algo simplesmente quebra, como aquela taça de cristal que você tenta colar depois que cai, mas nunca mais fica do mesmo jeito. Depois do episódio da fechadura, passei 3 dias desenvolvendo úlceras imaginárias e ligando para o Dr. Sérgio em horários inapropriados. Você precisa estabelecer um limite claro e definitivo, Renata. Ele me disse em nossa sessão de emergência. Não é mais sobre ajudar seu irmão, é sobre respeito básico. Saí do consultório com a determinação de uma mulher que acabou de assistir a um documentário feminista. Contratei Marco, um advogado que conheci num happy hour da agência e que tinha aquela combinação perfeita de competência profissional e olhos verdes hipnotizantes. Tecnicamente, podemos despejá-los em 24 horas, já que não existe contrato formal, ele explicou enquanto eu absorvia a palavra despejar e tudo que ela implicava. Será que eu estava pronta para ser a vilã da história familiar? A pessoa que jogou o próprio irmão na rua? As vozes da minha mãe e do meu pai ecoavam na minha cabeça. Família é para essas horas, sangue do seu sangue. Mas então lembrei da fechadura trocada, do papel de horários permitidos e da minha camiseta da Blonde. No sábado seguinte, armada com os documentos que Marco preparou e uma determinação que nem eu sabia que tinha, bati na porta do apartamento. A porta do meu apartamento. Rodrigo atendeu, parecendo desgastado e mais velho do que seus 29 anos permitiam. Preciso conversar com vocês dois, anunciei, sem dar espaço para negociação. Na sala, que agora tinha quadros que eu não reconhecia e um cheiro persistente de incenso, entreguei o ultimato. Vocês têm 1 semana para sair. Estou sendo generosa. Por lei, poderia exigir que saíssem hoje. O documento oficial em papel timbrado deu peso às minhas palavras que, surpreendentemente, saíram sem tremer. Vanessa reagiu como uma panela de pressão sem válvula. Você não pode fazer isso. Não temos para onde ir. Seu rosto ficou vermelho, lágrimas de frustração brotando. Deveria ter pensado nisso antes de trocar a fechadura do apartamento que não é seu. Respondi, sentindo uma calma assustadora. Foi quando ela pegou o artesanato, aquela estatueta de barro que comprei em Olinda, na primeira viagem que fiz sozinha depois do divórcio. O significado daquele objeto era maior que sua forma, representava minha liberdade reconquistada. Antes que pudesse impedir, ela o arremessou contra a parede. O som da cerâmica se estilhaçando quebrou algo dentro de mim também. Você tem tudo! 2 apartamentos! Eu nunca tive um lugar que pudesse chamar de meu! Ela gritou entre soluços. Rodrigo ficou paralisado entre nós, rosto contorcido em conflito. Eu sabia que estava errado. Ele finalmente admitiu, voz baixa. Era mais fácil ceder a ela do que enfrentar a realidade. Olhando para meu irmão, vi um reflexo distorcido de mim mesma durante meu casamento. Alguém preso num ciclo de ceder até não sobrar nada de si. O telefonema dos meus pais veio 37 minutos depois que saí do apartamento. Rodrigo sempre foi rápido em correr para eles. Como você pôde fazer isso com seu próprio irmão? Minha mãe parecia estar tendo um colapso emocional via telefone. Ele me disse que você apareceu com um advogado. Um advogado, Renata? Como se ele fosse um estranho. Respirei fundo, contando até 10 mentalmente enquanto observava a cidade pela janela do Uber.
São Paulo continuava sua rotina frenética, indiferente ao meu pequeno drama familiar. Como seria bom ter essa indiferença agora? Mãe, eles trocaram a fechadura do apartamento, colocaram regras de quando eu posso visitar meu próprio imóvel. Isso parece normal para você? Tentei manter a voz calma, mas a indignação subia pela minha garganta como ácido. Ah, filha, juventude é assim mesmo, impulsiva. Você também já teve sua fase rebelde. Quase engasguei com o absurdo. Minha fase rebelde consistiu em pintar mechas roxas no cabelo e chegar 30 minutos depois do combinado em casa, não em sequestrar propriedades alheias. Sempre foi difícil desde criança, ela continuou, ativando gatilhos emocionais que eu pensei ter desarmado em terapia. Sempre tão inflexível, tão ciumenta do seu irmão. A chamada em espera salvou minha sanidade. Era meu pai. Você tem um coração de pedra igual seu ex-marido. Foi como meu pai começou a conversa. Sem oi, sem tudo bem? Direto para a jugular emocional. Só pensa em dinheiro e propriedade. Seu irmão está passando por dificuldades e você o joga na rua? A comparação com Gustavo doeu mais do que deveria. Era a segunda vez que meus pais usavam meu ex como arma contra mim, sabendo exatamente onde mirar para causar dano máximo. Pai, vocês estão defendendo um adulto de 29 anos que invadiu meu espaço, desrespeitou minhas regras e ainda me impediu de entrar no meu próprio apartamento. Isso faz sentido para você? Silêncio do outro lado, então o som familiar de um copo sendo preenchido com algo alcoólico. Se você seguir com isso, vamos tomar providências legais, ele ameaçou, provavelmente repetindo algo que Rodrigo havia sugerido. Quando cheguei em casa, meu limite finalmente estourou. Era como se 33 anos de engolir sapos, de ceder pelo bem da paz, de ser a adulta responsável, enquanto meu irmão recebia aplausos por fazer o mínimo, tivessem cristalizado em uma clareza perfeita. Vocês nunca exigiram dele o que sempre exigiram de mim. Digitei no grupo de WhatsApp da família, dedos tremendo de raiva. Desde criança, eu precisava ser exemplar enquanto ele ganhava prêmios por não reprovar. Quando me divorciei, foi porque não tentou mais. Mas quando ele perde o 10º emprego, coitado, está difícil para todo mundo. Enviei a mensagem e imediatamente bloqueei os dois. Era a primeira vez na vida que cortava a comunicação com meus pais e, em vez de culpa, senti aquele alívio que vem quando você finalmente tira um sapato que está apertado há horas. Fechei os olhos e visualizei o que Dr. Sérgio me ensinou. Uma bolha protetora ao meu redor, impenetrável por culpa, manipulação ou expectativas alheias. Pela primeira vez, a bolha parecia real. A desocupação do apartamento aconteceu numa quinta-feira cinzenta, daquelas que São Paulo faz com perfeição. Nem frio, nem calor, apenas um céu que não se decide. Marco, o advogado de olhos verdes, me acompanhou, só para garantir que tudo corra conforme a lei. Mas suspeitei que havia um interesse profissional que começava a se misturar com o pessoal. Rodrigo e Vanessa já tinham saído, deixando as chaves com o porteiro. Covarde até o fim, meu irmão não teve coragem de me encarar. Parte de mim ficou aliviada, outra parte ficou desapontada por não ter chance de dizer pessoalmente todas as coisas que ensaiei no chuveiro. Quando abri a porta, o impacto foi físico, como um soco no estômago. As paredes que eu tinha pintado de um tom suave de verde agora estavam riscadas e manchadas. A geladeira exalava um cheiro que sugeria que algo tinha morrido lá dentro há semanas. Meus livros, aqueles que não tinham sido usados como apoio para copos ou improvisados como mesas, estavam empilhados no canto, muitos com páginas dobradas ou capas danificadas. Deus do céu, murmurei, enquanto Marco soltava um assovio baixo de espanto. Isso é bastante dano. Ele começou a fotografar tudo, explicando algo sobre documentação para possível processo por danos materiais, mas eu mal ouvia. Estava tentando encontrar vestígios do apartamento que tinha sido meu refúgio após o divórcio, o símbolo da minha independência reconquistada. Entre os destroços, encontrei um caderno esquecido embaixo do sofá. Era de Vanessa, cheio de desenhos de interiores, projetos de decoração,
alguns realmente talentosos. Nas margens de uma página havia uma anotação: Nosso futuro apartamento, quando finalmente tivermos um lugar nosso. Foi um momento estranho de conexão com alguém que eu considerava antagonista. Ela também sonhava com um espaço próprio, com segurança. A diferença é que ela tentou tomar o meu em vez de construir o dela. Fechei o caderno, sentindo uma empatia incômoda. Seria esse o ciclo? Pessoas feridas ferindo outras pessoas? Nós podemos entrar com uma ação pelos danos, Marco ofereceu, interrompendo meus pensamentos. Olhei para o caos ao redor e de repente me senti exausta. Não, só quero seguir em frente. Recuperar o apartamento se transformou em um projeto de férias não planejado. Investi meu 13º e economias em tinta nova, consertos, limpeza profissional. Convidei colegas da agência para um mutirão de renovação no final de semana. Pizza, cerveja e muitas mãos tornaram o trabalho quase divertido. Dona Cida aparecia diariamente com café reforçado e histórias sobre os 30 anos vivendo naquele prédio. Esse apartamento já viu muita coisa, menina. Vai sobreviver a isso também. Ela observou enquanto eu realizava um pequeno ritual de limpeza energética que uma amiga me ensinou. Sálvia, incenso e intenções positivas. Ciência. Talvez não. Terapêutico? Absolutamente. 2 semanas depois, quando doutora Patrícia, uma médica residente do Hospital Santa Marcelina, assinou o contrato de aluguel, senti como se tivesse exorcizado não apenas a presença do meu irmão, mas anos de padrões de ceder que tinham me definido por tempo demais. O apartamento estava de volta ao que deveria ser, um investimento no meu futuro, não um sacrifício no altar das expectativas familiares. O universo tem um senso de humor peculiar. No exato dia em que recebi a notícia da minha promoção a diretora de criação, cargo que vinha perseguindo há 2 anos e pelo qual tinha sacrificado incontáveis finais de semana e horas de sono, recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente, eu deixaria ir para a caixa postal, mas algo me fez atender. Alô? Do outro lado, a voz da minha mãe soou pequena, quase irreconhecível sem o habitual tom de autoridade. Renata? Filha, fazia mais de 1 mês que não falávamos. 1 mês de silêncio que, paradoxalmente, tinha sido ensurdecedor em sua paz. Mãe, por que está ligando de outro número? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Bloqueios do WhatsApp se estendiam para chamadas telefônicas também. Eu precisava falar com você. Ela hesitou, e nessa pausa, percebi que algo fundamental tinha mudado. Minha mãe nunca hesitava. O Rodrigo e a Vanessa estão morando com a gente agora, em Atibaia. Ah, claro! Para onde mais iriam depois que eu os expulsei? O sentimento de culpa começou a se formar, mas o afastei conscientemente. Entendo, respondi, neutro como um laudo técnico. E como está sendo? Terrível. A palavra saiu em um suspiro tão carregado de sinceridade que quase ri. Quase. Vanessa convidou amigos para usar nossa piscina sem nem perguntar. Deixam louça suja por dias. As contas triplicaram. E ontem, sua voz falhou. Ontem ela deixou um papel na geladeira com regras da casa. Regras! Na nossa casa! A ironia era tão perfeita que parecia roteirizada. Fiquei em silêncio, deixando que ela preenchesse o vazio com mais detalhes sobre como o casal pesadelo tinha transformado a casa deles em um campo de batalha. Seu pai está com a pressão nas alturas. Mal dorme. Renata, estamos desesperados. O pedido implícito pairava entre nós. Não dito, mas perfeitamente audível. E o que vocês querem que eu faça? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Conseguia visualizar minha mãe do outro lado, provavelmente sentada naquela cadeira da varanda com vista para o jardim que ela cuidava com tanto zelo. Jardim que agora, segundo ela, tinha se transformado no espaço de festas dos amigos de Vanessa. Não sabemos mais o que fazer. Seu irmão não nos escuta. Quando tentamos conversar, ele diz que somos controladores e antiquados. A Vanessa, então? Ela fez uma pausa dramática.
Essa menina tem uma personalidade difícil. Quase engasguei com meu café. A mesma Vanessa que eles descreveram como uma jovem determinada tentando encontrar seu caminho, quando quebrou minha estatueta de Olinda, agora era difícil. Perspectiva é tudo nessa vida, não é? Acho que cometi erros, filha. As palavras saíram relutantes, como se cada sílaba custasse um esforço físico. Protegi demais o Rodrigo. Nunca exigi dele o que exigi de você. E agora? Sua voz embargou. Em todos os meus 33 anos, nunca tinha ouvido minha mãe admitir um erro. Era como presenciar um eclipse solar, raro, momentâneo e um pouco perturbador em sua anormalidade. Você sempre foi a forte, a responsável. Talvez por isso eu achasse que você não precisava de tanta proteção quanto ele. As palavras atingiram um ponto profundo em mim, um lugar que tinha estado dolorido por décadas. Precisamos de ajuda, Renata. Por favor. O por favor me pegou desprevenida. Minha mãe, a mulher que governava nossa família com a precisão de um maestro, estava implorando. E parte de mim, aquela parte que ainda era a menina buscando aprovação, queria correr para ajudar. Mas outra parte, a mulher que tinha finalmente aprendido o valor de limites, permaneceu firme. Vou pensar no que posso fazer, respondi, sem prometer nada. Quando desliguei, percebi que estava tremendo. Não de medo ou ansiedade, mas de uma estranha sensação de poder. O poder de finalmente ter escolha. Passei 3 dias considerando o que fazer sobre a situação dos meus pais. Por um lado, havia uma satisfação quase infantil em saber que eles estavam experimentando exatamente o que eu tinha passado. Karma é mesmo uma senhora elegante, não? Por outro lado, eram meus pais, as pessoas que, apesar de todas as falhas, tinham me criado, apoiado minha educação, me visitado no hospital quando quebrei o braço aos 12 anos tentando imitar um movimento de capoeira que vi na TV. Conversei com o Dr. Sérgio em uma sessão extra, tentando navegar entre a vingança e a compaixão. Não se trata de punir seus pais ou salvá-los, ele disse com aquela calma irritante de terapeuta. Trata-se de definir como você quer que seja seu relacionamento com eles daqui para frente. Quando finalmente liguei de volta para minha mãe, tinha um plano. Não iria simplesmente resgatar todo mundo. Essa Renata tinha ficado para trás, enterrada sob escombros de limites saudáveis e amor próprio recém-descoberto. Não vou intervir diretamente, falei, sentindo uma firmeza incomum na minha voz. Vocês ajudaram a criar esse problema quando ignoraram meus avisos e desvalorizaram minhas preocupações. Ouvi o suspiro dela do outro lado. Metade decepção, metade resignação. Mas continuei antes que ela pudesse protestar. Vou pagar 3 sessões de terapia familiar para vocês. Com o Dr. Sérgio, meu terapeuta. Ele tem experiência com padrões familiares disfuncionais. Terapia? Minha mãe repetiu a palavra como se eu tivesse sugerido uma sessão de exorcismo. Para que precisamos de terapia? O problema é o comportamento do Rodrigo e daquela... É exatamente por isso, interrompi, surpresa com minha própria ousadia. Vocês ainda não percebem que o comportamento dele não surgiu do nada. Nós todos temos responsabilidade nos padrões que estabelecemos. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado de décadas de dinâmicas não questionadas. Essa experiência vai ser boa para o amadurecimento de todos nós, acrescentei, usando propositalmente o mesmo tom condescendente que ela usava comigo quando eu era adolescente. Pet? Talvez. Satisfatório? Absolutamente. E se não quisermos ir a esse terapeuta? Ela finalmente perguntou, uma última tentativa de manter algum controle. Dei de ombros, embora ela não pudesse ver. O gesto era mais para mim mesma. Aí vocês encontram outra solução. Essa é a ajuda que estou disposta a oferecer nos meus termos. A palavra termos pairou entre nós, poderosa em sua simplicidade. Por anos, eu tinha aceitado os termos dele sem questionar. Agora, estávamos renegociando o contrato familiar e eu não estava mais disposta a assinar qualquer coisa sem ler as letras miúdas. Vou pensar.
Ela disse por fim. Converse com o pai. Moadirin, quando desligamos, percebi que tinha passado a maior parte da ligação de pé, como se meu corpo soubesse que essa conversa exigia uma postura firme. Na semana seguinte, para minha surpresa, eles aceitaram. Dr. Sérgio me ligou para verificar se eu estava confortável com o arranjo, já que, eticamente, precisava confirmar antes de atender minha família. Estou, respondi com uma certeza que me surpreendeu. Não tinha interesse em saber os detalhes das sessões. Aquilo era entre eles e o terapeuta. Meu único pedido foi: ajude-os a entender o conceito de limites saudáveis, para o bem de todos nós. Ele concordou com um profissional, que poderia significar qualquer coisa desde, claro, farei meu melhor, até sua família vai me dar material para um estudo de caso por anos. Naquela noite, dormi melhor do que em semanas, como se tivesse finalmente depositado um fardo que carregava há tanto tempo que tinha se tornado parte da minha postura. Ainda existia um longo caminho pela frente. Padrões familiares não se desfazem da noite para o dia. Mas pela primeira vez, não estava tentando percorrer esse caminho carregando todos comigo. Depois de 5 sessões de terapia familiar, sim, eles decidiram continuar além das 3 que paguei. Outro milagre no catálogo de surpresas daquele ano, meus pais me convidaram para um café. Não um almoço de domingo tradicional, mas um encontro em território neutro, uma cafeteria em Pinheiros, perto do meu trabalho. A escolha do local já indicava uma mudança. Eles estavam saindo da zona de conforto, literalmente. Quando cheguei, os dois pareciam menores de alguma forma, menos dominantes. Meu pai, que sempre ocupava espaço com sua presença expansiva, estava quase contido. Minha mãe, normalmente já armada com perguntas e comentários, esperou que eu falasse primeiro. Olá, disse simplesmente enquanto me sentava. Como vocês estão? Estamos aprendendo, meu pai respondeu, surpreendendo-me com a honestidade. O Dr. Sérgio é direto. Ele torceu o rosto em uma expressão que sugeria que as sessões não tinham sido exatamente agradáveis. Ele nos fez ver coisas que talvez não queríamos enxergar. Minha mãe assentiu, girando a xícara de café com leite entre as mãos. Sobre como tratamos você e o Rodrigo de forma diferente. Sobre como isso afetou vocês dois. Era estranho ouvir eles falarem como adultos assumindo responsabilidade. Era como assistir a um episódio alternativo da minha infância, onde os papéis de repente se invertiam. Ele está nos ajudando a estabelecer limites com o Rodrigo e a Vanessa também. Minha mãe continuou. Não é fácil. Ontem tivemos nossa primeira grande discussão, quando dissemos que eles precisam contribuir financeiramente ou procurar outro lugar. Ela parecia simultaneamente exausta e orgulhosa, como alguém que acabou de correr sua primeira maratona. Rodrigo não reagiu bem. Nos acusou de abandono, de escolher você sobre ele. A familiar pontada de culpa tentou se instalar em meu peito, mas a afastei conscientemente. Não é sobre escolher um filho sobre o outro, respondi, repetindo palavras que tinha ouvido incontáveis vezes nas minhas próprias sessões. É sobre esperar o mesmo nível de responsabilidade de ambos. A conversa fluiu de maneira surpreendentemente tranquila, sem as usuais explosões emocionais ou manipulações veladas. Falamos sobre limites, sobre expectativas, sobre o passado e o futuro. Quando nos despedimos, houve um abraço, hesitante, um pouco desajeitado, mas genuíno. Estamos orgulhosos de você, filha, meu pai disse, e pela primeira vez senti que era verdade. Não porque tinha cedido ou me sacrificado, mas porque tinha permanecido firme. No caminho para o metrô, recebi uma mensagem de Rodrigo pedindo para nos encontrarmos. Respondi sugerindo o mesmo café na semana seguinte. Território neutro parecia o caminho a seguir para todas essas reconexões condicionais. Quando finalmente encontrei meu irmão, uma semana depois, quase não o reconheci. Não fisicamente. Ele ainda tinha o mesmo rosto que lembrava o meu em versão masculina, mas em postura. Parecia centrado? Era essa a palavra? Terminei com a Vanessa.
Foi a primeira coisa que ele disse após os cumprimentos iniciais. Ou ela terminou comigo. Foi meio confuso. Ele deu um sorriso triste. Percebi que estávamos numa dinâmica tóxica. Ela controlando, eu cedendo, como... Ele hesitou. Como você e o Gustavo, eu acho. A comparação me pegou desprevenida. Nunca tinha pensado que meu irmão prestava atenção no meu casamento. Estou procurando ajuda, ele continuou. Um psicólogo. E voltei a estudar. Design de interiores, acredita? Riu, parecendo embaraçado. Ironicamente, foi a Vanessa que me inspirou. Ela tem talento para isso, sabe? Só direcionou de forma errada. Assentiu, sentindo aquela estranha empatia novamente. Pessoas complicadas raramente são monolíticas em sua complexidade. Eu sei que não posso simplesmente dizer desculpa e esperar que tudo volte ao normal, Rodrigo disse, olhando diretamente para mim. Vou pagar pelos danos ao apartamento. Fiz um plano de parcelamento, se você aceitar. Ele deslizou um papel pela mesa, um cronograma detalhado de pagamentos. Não precisa ser assim, comecei, mas ele me interrompeu. Precisa sim. Pela primeira vez na vida, precisa ser exatamente assim. Sua determinação me surpreendeu. Estou tentando ser responsável pelos meus atos, Rê. Pela primeira vez. Naquele momento, vi um vislumbre do irmão que eu costumava admirar quando éramos crianças, antes que os padrões familiares nos empurrassem para papéis opostos e complementares. Aceitei o cronograma com um aceno. Ok, vamos tentar. Não era perdão total, não era uma reconciliação completa. Era um primeiro passo cauteloso em um novo território, com limites claramente demarcados, mas era um começo.